Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim e agora a gente vai começar o 6º Encontro Consciente. Como todo mundo que acompanha a gente sabe, esse encontro é o nosso seminário mensal, a gente separa para discutir um pouquinho sobre a iniciativa privada com impacto positivo e hoje a gente está com 2 pessoas, a gente estava dizendo em off, muito pesadas no bom sentido, muito representativas para o movimento e para a comunidade que a gente está criando. Então, hoje eu vou fazer um combinado para a gente ser bem rápido e focar só no conteúdo e eu parar de fazer aquelas reflexões longas que eu sempre faço e o Tom sempre me xinga quando a gente está em off. Só para a gente combinar. Primeiro, introdução blogueira, que eu não costumo fazer em encontro consciente e os meninos sempre me lembram em off. Então, para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, se isso ainda não virou pílula, por favor, deixe seu like. A gente dobrou aquela meta inicial de inscritos, então a gente precisa da ajuda de vocês. O que mais, Tom? Comenta, manda para os amigos. Curte, indica, enfim, dá uma interagida aí. Se também não gostar do que a gente falar, fala, vocês não falaram nada que vocês falaram tem sentido, mas comenta alguma coisa para dar uma engajada, isso ajuda a gente. E é bom que a gente discute também. Dentro do que a gente produz, o YouTube ele só entende que um conteúdo é relevante se a gente tiver curtida, se a gente tiver comentário, se a gente tiver interação. Então, para o nosso movimento continuar crescendo, a gente precisa muito da ajuda da nossa audiência. Hoje a gente vai falar muito, gente, esse encontro ele foi construído para que a gente fale sobre um negocinho que é a cultura corporativa. Dentro dos 4 pilares que a Merim constrói dentro das empresas que a gente atende, que representam os 4 elefantes do nosso nome, para quem não sabe o que significa, tem um vídeo no nosso YouTube, onde o Tom explica a ideia muito bacana que ele teve, muito elogiado, inclusive, por participantes desse encontro. A gente disse que os 4 pilares que representam os 4 elefantes são propósito, integração de stakeholders, liderança servidora e cultura responsável. Inclusive os 4 pilares que representam o movimento do capitalismo consciente. Dentro disso, a gente entende que a cultura corporativa, a cultura responsável, ela é a consequência, ela é o resultado de atitudes e de hábitos e de comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, hoje, esse encontro ele foi montado, a pauta dele foi construída para que a gente monte um plano junto, para que a gente monte um manual mesmo, de como é que a gente pode sair daqui com um passo a passo de como é que a gente constrói uma cultura corporativa contemporânea, inovadora, criativa e sustentável para todo mundo que está envolvido. Então, para a gente falar sobre isso, antes, inclusive, da gente entrar na pauta, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem. Como a gente já estava conversando em off, eu considero eles nossos amigos, então eu vou tomar a liberdade aqui de usar alguns termos que amigo usa, né? Então, a gente vai começar pela menina, aí depois o menino e, por último, o menino da Merim. Então, Maria, você primeiro se apresenta, diga para as pessoas o que você faz todos os dias. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E o que eu faço todos os dias, primeiro eu sou uma grande ativista do capitalismo consciente, desde 2014 eu trabalho com isso. A minha formação é marketing, trabalhei em agências e mercado financeiro. E o meu foco hoje, sobretudo, é estar trabalhando com grandes empresas e num esforço muito profundo e contínuo para elevar o nível de consciência das empresas, particularmente entre as lideranças. Em 2016, me formei, trouxe para o Brasil um modelo de liderança chamada liderança Shakti. É uma liderança feminina no sentido de humanização, de trazer os aspectos mais, o que a gente chama de soft skills, né? Mais humanizados dentro do ambiente corporativo. Muito legal bom. Demais, muito bom. Breno. Breno. Bom, boa noite a todo mundo, obrigado pelo convite, prazer conhecê-la, Maria Silvia, e uma honra estar aqui com você que tem essa grande capacidade aí em desenvolver esse tema que a gente conversando, a gente vê que a gente busca praticar ao longo do tempo, porque ele envolve a sustentabilidade de todo o negócio e não há negócio que não se sustente se a sua sociedade ao entorno não está devidamente sustentada. Então, o capitalismo consciente é um tema bastante relevante. No caso, meu nome é Breno Palhares, eu sou da Inter Aduaneira, uma das empresas, né, que eu acabei ajudando a fundar há 25 anos, na assessoria em comércio exterior. A gente tem 9 unidades no Brasil, tem uma unidade nos Estados Unidos, uma unidade no Canadá. Atuamos também com outras empresas em outros ramos de construção civil.
atualmente, né, eu estou fazendo uma migração, e já conto aqui até, que vai estar no ar a partir de 1/10, né, eu estou, por enquanto, como CTO da Inter Aduaneira, como Transformation Officer, e não de Technology Officer, porque eu acho que a tecnologia é um meio de transformação. Então, eu estou como CTO e já migrando a partir de 1/10 como CEO da Exim Data Intelligence, que é uma startup nossa de tecnologia de dados para o comércio exterior. E eu acho que aqui eu vou ter muito a aprender com vocês também, né, para levar e contribuir, contar um pouco disso aqui, do que eu vivenciei ao longo desses 25 anos empreendendo, empresas de diversos tipos e lidando com pessoas, tanto aqui quanto fora, né, com esse aspecto cultural, que acaba nos deixando cada vez mais ouvintes e menos falantes. Então, deixo com vocês aí. Muito bacana, muito bacana. Deu para ver que você que está aí do outro lado, né, assistindo a gente, que o currículo dos nossos dois convidados aí não deixa dúvida que você tem que ficar aqui até o final com a gente, porque tem gente que paga muito caro, entre aspas, um valor justo, né, não é caro, para ter o conteúdo dessas duas pessoas que estão aqui com a gente, e a gente está conseguindo trazer aqui de uma maneira bem, bem acessível, então não perde a oportunidade aí de ficar com a gente para aproveitar esse conteúdo. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradeço demais a disponibilidade do tempo de vocês. E o Breno, eu ainda estou tendo contato com ele agora, né? O Felipe teve mais contato, mas a Maria, eu acabei fazendo uma formação com ela no ano passado, na Conferência Latino-Americana do Capitalismo Consciente, sobre liderança chat. O livro está até aqui, pertinho comigo aqui, tem até a assinatura aqui da Nilima, que é uma das autoras, né? E realmente hoje eu vou ter que me conter um pouco aqui para falar de liderança chat, porque eu tô aqui com autoridade no assunto, mas é realmente um conteúdo que me interessa bastante, acho que mudou muito a minha visão sobre como me conhecer primeiro para depois conseguir evoluir o que está ao meu redor, né? Então, assim, a gente com certeza hoje vai conseguir gerar muito valor nessa questão de passar para o dia a dia, seja de uma empresa pequena, da empresa média, como que a gente pode aplicar, né, nos detalhes aí, nas pequenas tarefas, pequenas revoluções aí, esse modelo mais consciente de se fazer negócio. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Bem acessível, o tom foi bondoso. Então, assim, a única coisa que a gente está pedindo em troca desse conteúdo de muito valor é seu like, seu comentário, o compartilhamento disso tudo que a gente está produzindo. Mas vamos lá, gente, para a gente ir para a conversa. O que acontece? Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida e superficial, para, de novo, deixar os nossos convidados e depois o Tom complementar, que cultura, para mim, é consequência. Eu costumo dizer que a gente é resultado, né? Se a gente for pegar um país que, na teoria, é uma realidade imaginada que as pessoas usam para trabalharem de forma conjunta, um país ele tem a sua cultura, então a cultura vai ser sempre a consequência dos comportamentos que as pessoas têm todos os dias, dos hábitos que elas têm, de novo falando de forma superficial. Quando a gente leva para o nosso dia a dia, todo grupo de pessoas tem uma cultura. Então, cultura é conjunto de hábitos. Quando a gente vai para dentro de uma empresa, mesmo quando a gente não tem a intenção de produzir ou de criar uma cultura, ela se forma, porque ela vai se formando de acordo com o comportamento que as pessoas têm todos os dias. Aí é que está o nosso desafio. Porque dentro do mundo corporativo, a gente sempre formou culturas, na maioria das vezes sem intenção. A gente saía fazendo um monte de coisa e quando a gente ia ver, tinha um amontoado de situações ali que a gente ou não tinha controle ou não sabia como controlar depois que começava a diagnosticar. Então eu queria começar de novo pela Maria, mas aí agora vai virar um debate. Os meninos podem entrar quando eles quiserem, mas eu queria ouvir de você, Maria. Como é que a gente faz para dentro do nosso dia a dia, dentro das empresas que a gente representa, para a gente criar culturas que sejam intencionais? E aí, para complementar essa pergunta, quais sinais dizem para a gente que a nossa cultura é intencional e é bacana, e é contemporânea, e é criativa e é inovadora? Olha, você já deu uma dica aí na sua fala, que é a importância do diagnóstico, né? O diagnóstico é tudo e, sobretudo, é tudo. E, sobretudo, dei um trocadilho aqui sem querer, e, sobretudo, ele precisa acompanhar duas vertentes que eu gosto. Eu estou falando assim do meu ponto de vista. Uma vertente é a relação que as empresas valorizam, que é a performance. A todo momento, as empresas falam para a gente, bom, e aí a tal da performance e tudo mais, resultados, metas, e é sempre esse o grande discurso que as empresas nos colocam.
A outra vertente que eu coloco dentro de uma cultura são os relacionamentos. Quando você trabalha relacionamentos dentro de uma empresa, e o que eu quero dizer com isso? É um ambiente que promociona bons relacionamentos. A intenção, como você falou, é criar um ambiente onde a comunicação tenha clareza. As regras são claras, são transparentes, né? Quando você chega aqui, e a gente, antes, para o espectador entender, quando eu e o Breno chegamos aqui, o Tom, eu estou dando um exemplo muito simples, tá? O Tom e o Felipe falaram assim, olha, a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, depois... Então, eu e o Breno, assim, não, então tá. Então, a gente chega aqui, a gente tem clareza, então, eu e o Breno estamos nos sentindo muito bem. Então, nós criamos aqui um clima, e vamos aqui fazer um pouco de imaginação, como se aqui tivesse uma empresa, uma cultura. Então, tem uma clareza. Então, as relações são sadias. O resultado disso tudo é positivo. As pessoas irão nos assistir com uma mensagem clara, tá? Então, sempre, 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 quando eu trabalho cultura dentro das empresas, o máximo de consciência que eu consigo imaginar é quando eu atrelo atividades que proporcionam um ambiente positivo para as relações que resultam em alta performance. Esse sempre foi o meu mindset. E quais são os valores que você traz para isso? Transparência, confiança, honestidade, tá? Isso são valores importantes de uma cultura, né? De uma cultura consciente. Então, tá? Então a minha resposta para a sua pergunta é essa, né? Uma cultura consciente, ela tem esses dois pilares. Muito bom. Ô, Breno, a Maria, a gente é fã por conta de tudo que o Tom já muito bem disse, mas a gente tem dentro do sul de Minas, assim, empresas que a gente quer ser quando crescer, a gente costuma dizer, e a Inter é uma delas, né? A Inter é um exemplo não só de entrega, ali, não só de resultado, mas de construção de uma cultura muito forte. Eu estava brincando com meu irmão ontem, e aí contando para ele, né, meu irmão mais novo, que inclusive está agora entrando nesse cenário também da psicologia corporativa e tal, e a gente estava conversando sobre como é que ia ser o encontro hoje, e eu estava contando para ele que a gente ia conversar com vocês dois, e aí quando eu fui dar a referência do Breno, eu falei, você já reparou que todo mundo que a gente para então a gente trabalha, fala que trabalha na Inter, assim, porque a Inter tem uma representatividade muito grande dentro da região em que a gente atua. Mas eu queria ouvir de você, cara, tipo assim, o que você, e junto com os seus sócios e junto com o seu time, né, o que vocês tentam fazer, assim, para deixar a cultura de vocês intencional, cara? E quais são os sinais que te dizem que, tipo assim, essa sua nova iniciativa vai ter tanto sucesso quanto a Inter, assim? O que você teria de dica para deixar? Felipe, obrigado pelas palavras e com certeza eu acho o seguinte, você, o Tom, vocês têm capacidade de ser muito além do que a Inter chegou, e se a gente contribuir de alguma forma, espelhando um pouco e trocando essa experiência, eu acho que a gente já está satisfeito como legado. O seguinte, a nossa empresa nasceu, a gente era muito novo. Com 21 anos eu acabei me formando, eu acabei entrando na faculdade um pouco antes. Com 24 a gente já estava com a Inter no mercado. E com 24 anos, e há 24 anos atrás, né, que já tem muito tempo, né, vocês são novinhos, provavelmente a gente não tinha tanta informação, tanta internet, tanto condição de nos capacitarmos, a não ser na sala de aula, que é uma capacitação talvez já antiga, da década de 80, né? Apesar de eu ter formado em 93. Mas muito disso a gente traz pensando que, primeiro, como o Felipe muito bem disse, cultura, né? Pensando num país como uma entidade representativa de um grupo de pessoas, nós pensamos da menor entidade representativa de um grupo de pessoas, que é a família. Então, a partir do momento que a gente pensou como família, porque a gente não tinha outra referência. Eu vim de formação com 21 anos formado, com 3 anos de estágio e pouco tempo de emprego, e chegamos lá e falamos, poxa, a empresa é nossa. Tanto que chegavam situações que o pessoal virava para a gente e falava assim, não, isso aí é você que decide. Eu falei, sou eu? Né? Chegou a acontecer isso. Eu falei, cara, eu estou na cadeira certa? Né? Porque a maturidade
vinha chegando. Mas desde o início, tanto eu quanto nossos sócios, eu acho que a maior formação que a gente teve foi enquanto família, enquanto valores, como pessoa. E família, eu abro um pouquinho mais, que família não é só as pessoas pai, mãe, irmão. É pai, mãe, irmão e aqueles melhores amigos, que são a família que nos suportam. Então, se a gente aprende a conviver, como a Maria Silva disse muito bem, com regras, com valores e muitas vezes com situações que sabe o que um aceita, o que o outro não aceita, a gente vai convivendo com isso, a gente consegue formar algo que vai reverberando, expandindo, igual uma pedra num lago, né? Ele vai expandindo e quem vai chegando perto vai acostumando com o seu jeito de falar. Tem pessoas que falam com um tom de voz muito próximo das pessoas que ele convive há mais tempo. Então, se a gente é capaz de passar tom de voz, estilo de falar, né, respiração, né? Muitas vezes tem gente que é acelerada, você conviver anos e anos com alguém que é muito acelerado e muito nervoso, provavelmente você vai ficar igual. Então, a cultura, antes de tudo, é a cultura da primeira empresa nossa, que somos nós mesmos, né? Nós mesmos somos a primeira, nós temos nossos conflitos, as nossas intenções, a nossa lucratividade de vida, e essa cultura que a gente traz da gente e vai aumentando enquanto família, convivência. Se a gente sabe ter uma boa convivência entre amigos e família, e eu já digo família e amigos iguais, né? Porque a gente tem uma relação, é fato que você, a partir de uma empresa, vai conseguir expandir isso. E dentro da Intra, desde muitos anos, em todos os negócios nossos, a gente procura trabalhar, primeiro que a gente brinca, né? Quando o pessoal chama de senhor, que eu falo, senhor, e fala assim, posso falar com o senhor? Eu brinco assim, você pode até falar com o senhor, mas eu não quero estar perto não, porque se você chegar lá em cima para falar com ele, eu quero ficar quietinho aqui, né? Então a gente brinca, quebra muito essa questão de hierarquia e gelo no processo, porque somos pessoas desempenhando papéis, e nada mais do que isso. E a partir de um propósito único, usando a empresa como veículo para um desenvolvimento pessoal, veículo como um desenvolvimento material. E nada mais do que isso. Não somos mais nem menos do que quem está do lado da gente. Muitas vezes a gente aprende todo dia com alguém que você conheceu naquele momento e que possa parecer que não é como você. Então, a cultura tem que ser algo muito simples. Eu não trago como algo de empresa, eu não preciso ir em Harvard para aprender isso. Muitas vezes eu tive eu tenho uma parte de formação que foi nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. Desculpa, mas eu precisei ir lá para ver o que a gente já sabia aqui, não a gente, né? O que vinha conversando no Brasil era igual estava lá. Então, é bem por aí. É mais simples do que a gente imagina. Legal demais, legal demais. Tem uma coisa que vocês dois falaram em comum, que é essa questão das relações e, assim, a importância da transparência também, que a Maria citou, e uma coisa que o Breno falou, que é essa questão de família, né? Existe aquela máxima, né, que a gente não sabe, aí, pelo menos eu não sei o autor, de que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive, né? Então, acaba que a empresa é o reflexo do convívio daquelas pessoas que estão ali, né? Então, se esse ambiente não é um ambiente tão positivo, é difícil da gente ter uma cultura positiva. Se a gente não vem com uma proposição para que esse ambiente seja legal, provavelmente as relações vão gerar conflito, porque é natural do ser humano, até dentro de famílias, que exista o conflito, a diversidade de opiniões. Então, se não tiver regras muito claras, como a Maria falou, que mostram que ali existe um limite para ser respeitado, fica um pouco complicado, né? E aí, até uma coisa que eu aprendi a desconstruir agora desde ontem, que é a questão do Maslow, né? Que eu estava ouvindo um podcast sobre Maslow, e o Maslow, na verdade, ele não tem nada a ver com a pirâmide que colocaram no nome dele. A pirâmide, na verdade, é de um outro autor que meio que se impulsou e ele acabou levando esse crédito. Depois eu vou deixar até... vou falar depois sobre esse podcast aí, que é o Naruhodô, mas o Maslow, ele falava um pouco... Quando ele entrou para esse lugar do trabalho, né, de falar da psicologia de trabalho, que ele sempre foi do lado psicológico, ele não tem nada a ver com o mercado. Ele não tem nada a ver com marketing, com administração. E ele falava que uma das primeiras questões que um colaborador, né, uma pessoa que está dentro de uma empresa precisa, é da segurança financeira, principalmente, assim. Então, não adianta também querer ter uma cultura que ela tentar interferir positivamente numa cultura se as pessoas que estão ali dentro não são bem cuidadas em todas as esferas.
que a pessoa não consegue, o Maslow falou isso, né? Que se a pessoa não consegue ser criativa, um ser humano não consegue ser criativo, se ele tem preocupações maiores, você não sabe se ele vai conseguir pagar o boleto que ele tem para pagar, se ele tem dificuldade dentro de casa. Então, a cultura, ela não é só naquela questão motivacional também, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, que a cultura tem a ver só com motivação e não com o dia a dia, com reflexo. Não adianta querer construir uma cultura positiva se essa cultura ela não dá a segurança necessária para que as pessoas trabalhem sem preocupação. A preocupação ela pode vir da pressão do trabalho, dos desafios do dia a dia do trabalho, mas ela não pode deixar faltar coisa, principalmente dentro de casa, dentro da casa da pessoa. Então, acho que além dessa transparência, enxergar isso tudo que vocês falaram aí, que realmente são pessoas que estão ali, as pessoas têm problemas, têm dificuldades, e uma empresa, uma instituição, né, atingindo todos esses stakeholders, né, e a família dos colaboradores também é um stakeholder que precisa ser levado em consideração, a empresa também tem essa importância de gerar, né, esse valor para essa cadeia como um todo. E aí agora, para partir para um outro assunto, também colocar todo mundo na conversa, colocar o Felipe na conversa, dentro do Catalyst Consciente existe um pilar, né, que é a cultura responsável aí, que é um das premissas aí, um dos pilares que é básico para classificar uma empresa como uma cultura responsável. E aí, aprofundando um pouquinho mais, existe um acróstico, né, que é a cultura tactile, aí, que é de cuidado, né, de ter esse tato, mas aí eu não quero aprofundar muito nesse acróstico, mas mais nesse prisma do cuidado aí. E aí, Maria, o que você acha para uma empresa ela querer manifestar, né, conseguir manifestar e mudando aos poucos, né, porque cultura a gente muda no dia a dia e aos pouquinhos, no médio e no longo prazo. Essa cultura de cuidado genuíno e de empatia, enfim, de preocupação, como que a empresa no dia a dia ela pode ter essa mudança, né, de chave, de entender que o cuidado, o amor, e não ter a cultura do medo, e sim a cultura do amor dentro da empresa é tão importante. Qual que é um primeiro caminho, um primeiro passo para essas empresas que ainda não entendem, né, a importância disso ou não conseguem entender como que muda essa chave? Cuidado tem muitas entradas de cuidado, né? Tem muitas formas de você entender o que é cuidado. Uma das formas que o Breno colocou aí, que eu acho super moderno, as empresas, e eu acho que cada vez mais é um papel da empresa, é elas terem consciência de que elas são, sim, um ambiente e são responsáveis, na verdade, para proporcionar um ambiente onde os seus colaboradores se sintam realizados, tá? Quando a empresa tenha essa preocupação genuína de que seus colaboradores se sintam realizados, felizes com o que eles estão fazendo. Então, eles tenham condições para fazer aquilo que foi atribuído para eles fazerem, né? Então, esse cuidado de estrutura, nós estamos primeiro lá na estrutura, tá? Então, eu estou ali proporcionando todo o cuidado para os meus colaboradores fazerem aquilo. O segundo, que eu acho fundamental, se chama liderança. A liderança é fundamental, e aí entra um pouco da liderança Shakti, que é um pouco das pessoas se conhecerem mesmo, né? Já passou da fase das pessoas não pararem e olharem para si e terem um pouco de bom senso e se conhecerem mesmo. O que funciona, o que não funciona para mim e para minha vida. Porque certamente, se algo não funciona para mim com relação a mim mesma, eu estou projetando e eu estou tratando outras pessoas da mesma forma com que eu me trato, né? Então, e se eu estou com medo, de perder meu emprego e eu tenho uma equipe embaixo de mim, eu estou difundindo, manifestando, consciente ou inconsciente, falas de medo, de dúvida, e aí eu estou gerando uma cultura, um ambiente instável. E é como você falou, as pessoas precisam minimamente de uma segurança, né? E a gente tem muitas crenças e paradigmas muito com validade antiga, né? Do tipo assim, vamos manter a equipe instável, porque assim eles vão trabalhar mais,
E a gente está provando que é exatamente o contrário, né? Vamos pressionar, porque aí vamos pôr uma meta lá no céu, e as pessoas vão entregar mais do que elas, né? Mais do que a gente quer. Então, essas falas antigas é que não funcionam mais, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta da onde eu começaria mesmo, primeiro, olhando essas falas, né? essas crenças, porque são crenças limitantes e crenças que você perpetua, que você, no final, comanda uma equipe. Então, isso está em você. Né? Um líder tem que ter essa coragem de olhar para si primeiro. Ele é responsável pelas pessoas que estão abaixo dele. Né? Isso não é fracos, né? Fazer autoconhecimento. Precisa ser forte para olhar para si e reconhecer que aqui eu sou vulnerável, aqui eu sou... Mas isso é fato, você que é líder, você tá comandando uma empresa, você está comandando uma equipe, né? E esse cuidado, para mim, cuidado significa estabelecer condições psicológicas de estrutura para a sua equipe se realizar. Legal. Esse é o cuidado. Legal demais. Tem uma questão aí, Tom, até para complementar o que a Maria falou, porque isso me veio na cabeça enquanto ela estava falando, eu fiquei super inspirado até, Breno. Que é tipo assim, eu acho que a gente é realmente fonte desses pensamentos mais criativos, mas eu acho a gente, Maria, animais muito previsíveis em alguns momentos. Então, como eu acho o ser humano um animal previsível, eu acho que a gente precisa de processo também. Eu acho que toda boa cultura ela tem bons processos. E aí, quando eu digo do processo, eu acho que vai além da ordem, porque o processo ele é uma ordem que se repete, né? Ele é uma ordem que é medida, ele é uma ordem que se controla. E esses dias a gente estava num cliente, a discussão, Breno, para puxar você para a conversa, foi exatamente isso. Tipo, beleza, a gente vai fazer essa ação aqui, só que a gente não pode medir, tipo assim, as coisas que todo mundo media há um tempo atrás. Então, quando a gente vai falar de métrica com os nossos clientes, a gente não fala de faturamento, porque o faturamento ele é óbvio. A gente não fala de rentabilidade, porque a rentabilidade é óbvia, ela vai ter consequência. O que a gente mede é talvez clima, o que a gente mede é talvez NPS interno e externo. O que a gente mede é a capacidade que a gente tem de gerar engajamento para que esse engajamento tenha como consequência outras coisas. É parecido dentro do teu estilo de gestão, Breno? Totalmente. Pegando um gancho no que a Maria Silvia falou, que a liderança, né, as pessoas precisam se conhecer e muita gente acha que o líder é um super-herói. Que tudo que chegar no meu chefe, entre aspas, que o pessoal ainda tem mania de trazer esse conceito de chefia, que é um conceito de hierarquia que, como eu disse antes, eu acho desnecessário, mas é o líder, né? Muitas vezes o líder da empresa não é o chefe, e a maioria das vezes das grandes empresas a gente vê isso. Lideranças estão do seu lado, talvez em questões de cargo hierárquico, que é uma bobagem antiga, menor. Mas aquele que é o líder, né? Aquele que é o responsável por puxar o time, por puxar a tropa, por motivar, por chegar na hora que a tempestade está chegando lá e falar, gente, está chovendo, mas está destruindo tudo, mas isso vai fazer florescer uma planta daqui a amanhã. Nem você acredita nisso, mas você é obrigado a colocar aquilo ali até para se motivar. Mas isso que a Maria disse é muito interessante da liderança e do líder, de se conhecer, muitas vezes ele precisa parar e olhar no espelho, fazer essa autocrítica e ter a humildade que ele não vai conseguir enxergar isso sozinho. Ele tem que saber quem buscar. Né? Tem muita gente capaz, tem muito treinamento capaz, tem muito colega de outra empresa capaz. Na Inter a gente faz muito disso, a gente conversa com muitas pessoas de fora para discutir problemas, o que está acontecendo. Porque a gente aprende muito assim, né? Muita gente presta esse tipo de consultoria, igual vocês acabaram de falar aí, né? Vocês muitas vezes têm que chegar e tem gente que fala assim, nossa, mas precisou vir um pessoal de fora para me falar isso. Né, que a coisa que a vida inteira, e muitas vezes aquele líder que tem aquela sensação de eu sou líder, eu sou poderoso, eu realizei, isso é meu. Né? É o que preocupa mais com o mensageiro do que com a mensagem, que eu sempre falo. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Né? O feito é mais importante de quem o fez. E então, muitas vezes, ele precisa ter a humildade suficiente, que às vezes falta, né? Ou às vezes não só a humildade, mas ele precisa ter pelo menos onde buscar. Me ajuda nisso.
Eu preciso me desenvolver. O líder precisa ser liderado em algum momento. E não precisa ser liderado por um chefe do chefe. Às vezes são pessoas que estão fora. Às vezes é um amigo. Às vezes é um colega que você gosta de conversar. Às vezes é uma consultora. Né? Às vezes eu preciso da Maria Silvia na minha empresa. Às vezes eu preciso desse bate-papo de hoje, porque eu estou anotando tudo aqui que a Maria Silvia está falando, porque realmente é um momento de aprendizado e que vocês também estão falando aqui agora, porque eu preciso disso para refletir daqui a pouco. Então, qualquer momento de interação, ele é rico. E você tem que saber o seguinte, o que eu aprendi até aqui não quer dizer que vai me levar até lá. Ele me trouxe até aqui. Então, no dia a dia nosso, a gente tem muito disso, né? É muito difícil, né? Porque todo mundo lida com ego, lida com vaidade, lida com situações que, muitas vezes, os recursos financeiros que você obteve, eles podem, né? E a bajulação que, às vezes, existe atrás disso, ele pode te tirar um pouco do centro. Pode achar o seguinte, eu já cheguei lá. Você não chegou não, meu amigo. Você simplesmente tem um indicativo de maratona, aqueles marcadores de maratona que você passou por aquele momento. Mas se você... Não existe fim nessa maratona, é a única coisa que eu queria dizer. Né? É um jogo realmente infinito, lá como diz o nosso Simon Sinek, né? O Infinite Game. Então a gente tem que todo dia levantar, ir para a empresa, trabalhar e falar assim, não, estou aqui, estou realizado. Não, cara, o que será que eu estou fazendo de bom? Então, pegando o gancho da Maria Silva, eu estou liderando da melhor forma possível? Será que o cara ali, será que eu estou ouvindo, né? Vocês são da minha equipe, por exemplo. Será que eu estou ouvindo o Tom? Cara, o Tom, vem cá, fala comigo aqui. Vamos comer uma pizza ali fora, vamos almoçar comigo. Né? E aí? Tá legal do meu lado? Tem que saber ter esse feedback. Essa troca é necessária. Não interessa que momento e que hierarquia que você está. Né? Você tem que ter isso sempre aberto e pedir ajuda quando necessário. Isso mostra uma questão também que está até dentro da liderança Shakti, aí a Maria me corrige se eu estiver errado, mas que é a questão de um líder, ele para ser um líder flexível, né, ele precisa ser uma pessoa flexível primeiro. Então, entender essa questão que você está falando, Breno, que é realmente de chamar as pessoas a entender que elas têm visões de mundos diferentes da sua, elas têm vivências, enfim, completamente diferentes da sua, e que o líder ele precisa ser essa pessoa que vai puxar todas essas diferenças de todo mundo para um direcionamento comum, que é essa questão que você falou, que a mensagem é mais importante que o mensageiro, né? Que é o líder ele sendo servo do propósito e não do próprio ego. Então, a gente tem várias referências. E tem uma questão também que é para a gente fechar nessa questão de liderança, que eu acho que, com certeza, é um dos fatores de fazer com que a Inter tenha hoje 9 unidades, que é a questão do empoderamento e da questão de dar poder para as pessoas resolverem, né, de dar autonomia. O quanto que é importante essa questão você vê aí para esse crescimento, né, para poder a empresa se desenvolver, porque chega uma hora que você realmente precisa compartilhar a responsabilidade com as pessoas e tem essa questão de se sentir realizado, que é uma coisa que a Maria falou. Então, se você não dá autonomia para a pessoa, ela se enxerga só como uma ferramenta ali, não como algo que vai poder promover um crescimento, né? Uhum. A gente, como líder, a gente é facilitador, igual você bem disse. Né? A gente não é... Eu não sou super-herói, eu não dirijo, eu não sou o único motorista desse ônibus, né? Eu não sou o único piloto desse avião, o único comandante desse navio. A gente precisa primeiro entender e primeiro precisa dar segurança psicológica que essa autoridade de fato vai ser distribuída, né? Mas não é eu te dar o cargo, ó, a partir de agora, Tom, você é o nosso gerente na unidade Canadá, né? E eu viro as costas e fico toda hora topa, pois é, eu já estou provocando. E começa a te cobrar e começa a falar assim, todo dia cedo, ô Tom, o que você fez hoje? Né? Ô Tom, tem uma câmera instalada aí, eu vou começar a te monitorar. Ô Tom, eu vou instalar um programinha no seu computador agora, que eu vou ver tudo que você faz, tudo que você está acontecendo ali. Né? Ô Tom, antes de tomar qualquer decisão e conversar com qualquer pessoa, vem cá e fala comigo. Peraí, eu estou te ajudando, eu estou te fiscalizando. Não é assim que a coisa funciona. Quando você tem igual um time de futebol, né? O goleiro não fica lá ensinando o atacante como é que marca gol. Ele confia que a bola pingou na área ali para ele chutou para o gol. Né? Um time de Fórmula 1, né? Que eu estou falando dos esportes aí, que é para criar uma outra analogia, para a gente não achar que é só dentro de empresa. Na hora que o cara para no box e troca o pneu, ele não pensa, será que o cara apertou o pneu certo ali naquele momento? Confiança é isso, é você
que eu costumo dizer o seguinte, né? Primeiro, você dá o passo, depois você vê se o seu parceiro colocou o chão para você pisar. Então, você confia, né? E passa e tenta apoiar. A função do líder, igual em todas as unidades que nós abrimos aqui fora, nunca foi de fiscalizar, foi de o seguinte, ó, precisou de mim, conta comigo. Tem dúvida? Nós vamos junto te ajudar no seu problema. Eu nunca vou ser o líder-chefe. Então, tem essa dificuldade. Então, a gente tenta fazer essa autoridade distribuída junto com a segurança psicológica. Toma a sua decisão. Né? Se você errar, não é na punição ali que vai acontecer alguma coisa. Se você não erra sozinho, nós erramos. Primeira autocrítica que vai ter é comigo aqui. Falo, cara, eu não capacitei o Tom para ir para o Canadá. Você fez a maior bobagem do mundo num país ou numa unidade nossa fora, né? E a primeira coisa que a gente sempre traz lá dentro, nós aprendemos a conviver, foi isso. A culpa primeiro foi minha, porque eu não te capacitei. Né? Eu te convidei, eu te empoderei, mas eu não te capacitei para estar fazendo aquilo ali. Então, a gente tem que dividir tanto a glória, saber dividir o resultado positivo, como também o resultado que não é positivo. E isso não é falando, é exemplo, é fazendo. É igual criar filho. Né? Você pode ter uma cartinha, senão quando o filho nasce, você dá um livro assim que ele alfabetiza e fala, lê esse livro aqui, filho. Vai ser o melhor filho do mundo. Cara, é exemplo, ele não vai ler nada. Ele vai ficar de olho em você o que está fazendo. É muito disso. Legal demais. Agora é a hora Maria, ia fazer o não, só para puxar a Maria para a conversa, o Breno puxou o negócio da confiança e de novo me inspirou aqui a puxar um outro ponto, porque assim, toda vez que a gente tenta, Maria, porque assim, a gente sempre faz algumas perguntas, porque como a gente ainda é muito pequenininho, a gente tem que ser muito inteligente comercialmente. Então assim, a gente sempre pergunta para os nossos clientes, por que Merim e não outras empresas? E aí a gente pega algumas dessas respostas e começa a montar argumento comercial em cima disso. E aí uma das nossas clientes, essa é uma resposta que se repete, mas uma das nossas clientes, uma vez disse para a gente que tinha levado a gente para dentro da estrutura dela porque a gente era novo, né? E ela estava precisando de energia, precisava de questionamento e tal. E aí, como a gente é muito jovem, a gente começou a usar isso ao nosso favor. E aí uma das coisas que a gente sempre diz para os nossos clientes, que na maioria das vezes são mais velhos, 100% das vezes são mais velhos, é que é uma analogia, né, que a gente faz. Eu sempre falo o seguinte, a minha mãe, ela aprendeu o mundo sob verdades sólidas, né? Então era assim, isso é isso, aquilo é aquilo, pronto, acabou. Foi mais ou menos assim que ela aprendeu o mundo. A gente aprendeu o mundo de forma um pouquinho mais líquida, digamos assim, para pegar a referência do Bauman, né? Então a gente aprendeu que as coisas são mais plurais, são mais diversas. É igual a água, né? Não dá para controlar e tal. Só que esses dias eu estava vendo uma outra teoria e algumas pessoas já estão defendendo que Bauman está um pouquinho ultrapassado, porque as coisas passaram de ser líquidas, que é quando a gente vê, e passaram a ser gasosas, que ainda são quase impossíveis de ser controladas, e a gente não vê, né? A gente não costuma ver gases por aí. E aí o que acontece como é que a gente se adapta? Como é que a gente sai de um mundo que foi construído para ser sólido, rígido, para um mundo que é mais flexível? Eu vou responder a sua pergunta usando um pouco do modelo da liderança Shakti. Tá? A liderança Shakti, ela é um modelo de liderança e a primeira coisa que eles falam, que é a chave mestra da liderança Shakti, é você ter o estado de presença. Você sabe o que é o estado de presença? O estado de presença é aquele estado em que você está aqui agora. Nós quatro estamos no estado de presença. Estamos aqui, absolutamente curtindo o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que nós quatro não queremos estar em nenhum outro lugar senão aqui mesmo. Estamos atentos ao que vai acontecer aqui. Eu não sei quais são as perguntas que você vai fazer, eu não sei quais são as respostas que o Breno vai dar, mas nós estamos aqui atentos. E como o Tom falou, na medida em que acontece, que emerge, eu fico nesse estado de flexibilidade. Eu estou pronta para o que emerge e, de acordo com a música, eu danço, certo? Então, estar nesse lugar de flexibilidade para um líder, por exemplo, e para nós que somos líderes, porque nós somos líderes da nossa vida, correto? Todos nós somos líderes.
Porque antes de ser líder de qualquer coisa, nós somos líder da nossa vida, a gente precisa dar conta da nossa vida, certo? Então, é esse estado de presença aqui, agora. Aqui, agora é tudo que existe. Aqui, agora. Aqui, agora. Então, eu estou dando as minhas melhores respostas aqui, agora. Eu estou disponibilizando o meu conhecimento aqui, agora. Se mais tarde eu lembrar, nossa, eu podia ter falado isso e aquilo, mas é mais tarde, né? Aí já acabou, vocês não vão me ligar, não vamos regravar, não vamos nada, né? Aqui agora eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então, a minha resposta para a sua pergunta é estado de presença. Estado de presença é aquele lugar também em que você não existe medo. Eu não estou com medo de nada aqui, eu não estou tentando me defender de nada e nem querendo dizer, me validar com vocês. Por quê? Porque aqui não tem um ambiente de confiança. E a gente acabou de se conhecer. Eu não conhecia absolutamente nenhum de vocês. Por quê? Porque eu estou aqui agora. Eu não estou aqui na minha cabeça pensando ou criando um cenário. Agora, você imagine, eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Imagine se a gente pudesse viver assim eternamente. Né? Então, eu estou na minha empresa, eu estou no cliente, lá dentro do cliente, as coisas estão acontecendo, a minha criatividade emerge. Sabe por quê? Porque eu não estou presa a nada e, ao mesmo tempo, eu estou disponibilizando a minha sabedoria. Eu não estou presa a nada, eu não tenho um roteiro pronto aqui para vocês, porque eu não sei a pergunta que vocês vão me fazer, né? Ao mesmo tempo, eu estou livre, porque eu também não tenho medo de nada. Por que eu teria medo? Né? Mas isso a empresa precisa, agora falando de empresa, né? Mas isso uma família, todo um conjunto social, seja ele qual for a estrutura social, deveria estar nesse ambiente de confiança. Então, respondendo essa pergunta, estado de presença. Muito bom, sensacional. Me deu uma paz agora, Tom. Então, nossa, eu admiro quem consegue falar com a tranquilidade, assim, igual a Maria. Eu ainda vou chegar lá, mas porque é muito legal mesmo. Muito bom. Breno, antes do Tom, o Tom é o nosso Milton Neves e ele vai fazer um merchan já, mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa, cara, e inclusive vai puxar o gancho que o Tom vai trazer para a conversa depois. A gente estudando, né, exemplos, porque assim, como você disse que a gente aprende por exemplos, uma das grandes ferramentas de aprendizagem que a gente tem na Merin é olhar como é que culturas por aí funcionam. Tem culturas brasileiras que são maravilhosas, a gente hoje ainda vai falar sobre algumas delas, mas tem uma, cara, que parece meio clichê, mas a gente precisa de alguns clichês em alguns momentos, que é a cultura da Netflix, assim, que eles falam, e aí vou falar de forma bem introduzida, complementar, eles falam do contexto e não do controle. Eles falam da capacidade que a gente tem que ter de abandonar aquele vício de estar olhando a todo momento o que o nosso colaborador está fazendo, de estar a todo momento controlando horário, coisas do tipo, para que a gente possa trabalhar com mais liberdade no sentido mais amplo da palavra. E eu sei que a Inter, cara, está de home office há quanto tempo? Desde 18 de março. E vocês não voltaram, né? Todo mundo voltou, vocês não ainda? Não deu certo. Queria te ouvir, cara, conta isso pra gente, porque eu sei que todo mundo voltou, vocês não. A gente na Merin mesmo está entre o home office e o escritório ainda. A gente fica mais de home office, mas de vez em quando a gente vai. Mas eu queria te ouvir, cara, conta pra gente essa história aí. É aquilo que a gente falou, né? Não é, eu tenho que dar exemplo, e exemplo que eu digo não é dar exemplo para parecer, para forçar um exemplo de algo que a gente realmente não sente. A gente sempre fala, e não é clichê e todo mundo entra, a Inter não é nossa do sócio. Nós abrimos a porta. A Inter é de todo mundo. Nós fizemos e vimos fazendo várias pesquisas do que as pessoas preferem. Porque elas preferem voltar ou preferem continuar em home office. E eu, particularmente, óbvio, né? Eu, particularmente, é uma redundância. Eu acho que deve ser uma exceção na empresa, porque eu fiquei só uma semana em home office. Né? Inclusive, eu estou aqui num home office aqui no meu escritório em Belo Horizonte,
Mas eu vou nos escritórios da empresa todo dia, ou aqui em Belo Horizonte, onde eu fico, ou Varginha, e todos os outros escritórios nossos estão abertos. Estão abertos para quê? Como um local de acolhimento do profissional. Então, quando a gente fala cultura, eu não estou preocupado se ele, nesse momento, se ele vai render, se ele vai entregar. Estamos em pandemia, está todo mundo surtando. A pessoa, provavelmente, ela pode estar com alguma dificuldade em casa, ela pode estar se sentindo naquele momento de insegurança, porque ela não consegue desempenhar um trabalho em casa e ela precisa voltar para aquele local que o acolheu durante todos esses anos. Então, nós mantivemos estrutura mínima possível nos escritórios, né, para os escritórios continuarem abertos e funcionarem. Eu costumo dizer o seguinte, o escritório nosso, eu até coloquei isso no nosso grupo aqui de sócios, junto com o pessoal do Recursos Humanos, gestão de pessoas, a nossa expectativa é que os escritórios físicos sejam um centro de convivência, né? Seja como se fosse um coworking. Nós vamos fazer até obras nos escritórios para termos mais salas de reunião, salas de convivência e menos estrutura de trabalho. Primeiro, deu muito certo para a equipe. Se a equipe gostar, é assim que vai ter que ser. Não é a gente que vai mandar, volta para casa. Assim, alguns, né, a maioria deles preferiu alguns dias na semana voltar para a empresa. Mas aí eu volto naquela questão da confiança e do respeito e da preocupação com o outro. Desde o começo nós falamos, sem vacina não volta, né? Porque a primeira coisa de tudo, a menor, entre aspas, né? Não a menor de tamanho, mas a unidade que eu consigo quantificar, né? Mais importante na empresa e que é a única é a pessoa. Então, não é a estrutura, né? O cliente é com quem a gente vai interagir para conseguir os nossos objetivos financeiros e objetivos enquanto realização profissional, mas o cerne de tudo é a pessoa. E hoje em dia está muito fácil falar coisa bonita, da boca para fora, chega lá na empresa, os caras, bicho, volta, vai lá, faz. Não faz, entendeu? Então a gente quer a segurança. Quem se sentir seguro para voltar, os escritórios estão abertos. Quem se sentir seguro e preferir ficar com a sua família, que inclusive essa é uma grande preocupação nossa, a gente era muito, a gente sempre gostou de conhecer quem está grávida na empresa, enquanto tem empresas que viravam e falavam assim, nossa, não contrata mulher não, porque ela é engravida, você perde um funcionário. A gente sempre pede, eu falo assim, ó, aqueles que estão grávidos, conta pra gente como é que tá, qual nome vai ser. Quando nascer, durante a licença maternidade, a gente pede, traz aqui, eu quero ver seu neném, entendeu? Eu quero ver seu bebê, ele nasceu, ele é parte aqui. Nós temos pessoas que casaram, que eram funcionários, que trabalhavam junto com a gente e constituíram família, e a gente acompanha a vida dessa família. Isso dá a mesma satisfação ou até mais, né? Eu posso, né? Eu tenho respeito aos meus clientes, eu falo a mesma, mas o meu íntimo ali diz que até mais, né? Do que ver um sucesso profissional, do que ver um trabalho sendo muito bem pago, do que eu vender uma consultoria em comércio exterior por X mil reais. Eu ver uma família, alguém que conseguiu, através da estabilidade do seu emprego, manter a sua família, né? Crescer um filho, estudar um filho e formar um filho, esse é o legado que eu posso perder todo o bem material que tem por trás. Então, isso a gente sente genuinamente, porque a gente convive com as pessoas, não adianta eu ficar falando. Então, no home office, né, e inclusive com essa situação de estar presente, que a Maria nos ensinou mais uma vez aqui, eu estou enchendo minha folhinha, né, isso é muito importante, porque estar presente, muitas vezes a pessoa poderia ter isso como estar presente fisicamente em uma conversa, e hoje essas reuniões virtuais, elas estão cheias de pegadinhas para nos dar presença. Quantas lives vocês estão assistindo, a gente aqui, já não participou, e você olhava, as pessoas estavam aqui, ó, respondendo no WhatsApp e rindo. Peraí, eu falei alguma coisa para ela. Aí você já vê que ela não está presente nem fisicamente e nem mentalmente. Então, isso que a Maria Silva falou é um negócio assim, serve como uma luva, e eu pediria para ela fazer um podcast só de estar presente durante as reuniões virtuais, porque o que mais se vê, presta atenção, é uma pessoa olhando uma coisa, olhando outra, tentando prestar atenção em 20 coisas ao mesmo tempo, porque a tecnologia trouxe isso para a gente, e na verdade ela não está prestando atenção em mais nada. Então, antigamente, fora home office, a gente tinha o contato olho no olho, a pessoa ficava com envergonhada de pegar um telefone e sair da presença, né, daquele momento. Agora ninguém tem vergonha, não.
né? Então, agora o estar presente como líder aí, que eu achei fenomenal a fala da Maria Silvia, é mais útil do que nunca, porque nós estamos cheios de... Eu mesmo trabalho com 4 telas, tá? Uma que eu estou falando com vocês aqui, o computador ligado em 2, mais o celular. Então, só que me incomodava muito. Eu tenho uma capacidade de foco e concentração que é única. Não é capacidade, não, é limite. Né? Diz que mulher tem atenção difusa, homem tem atenção concentrada. Eu acho que é de pessoas, né? Aí a gente admira muito. Aí eu não chamo a empresa, é a Inter mesmo, que ela tem esse conceito de feminino. Eu brinco, eu incentivo muito essa questão. Eu tenho dificuldade. Se eu estiver olhando para essa outra tela aqui, eu esqueço tudo que está acontecendo aqui. Então, estar presente é uma questão de foco e respeito com quem está do outro lado. Né? E com isso você lidera e aí você se sente, você realmente se solidariza com o outro. Então, eu estar presente numa home office, eu entender o que é a dificuldade dele, eu entender que tem gente que está super alegre porque o filho vê a pessoa trabalhando. Né? Nós estamos trazendo um tanto de ensinamento ao longo dessa pandemia que as pessoas falam, o filho já vê o que é o meu trabalho, meu filho já entra aqui, já sabe que eu estou trabalhando, ele convive. Porque a gente não pode perder. Se você perder o crescimento de um filho, não volta. Você não grava para assistir depois no YouTube. Você perdeu o crescimento do seu filho. Então, esse trabalhar em home office, ele está trazendo algo que eu nunca na vida conseguiria retribuir materialmente para um pai de família que trabalha com a gente. Então, como que eu vou contra essa onda que está acontecendo? Né? Então, a gente está muito feliz que uma hora... E deixando aberto, aqueles que têm dificuldade em casa, porque a internet caiu, porque está com a obra, porque o cachorro do vizinho late, volta. Você tem um amparo ali. Né? Tudo tem que ser como um rio. Então, igual você falou, a verdade não é sólida mais, a verdade tem que ser flexível. Né? Não é nem verdade, né? Falar a verdade, ela varia muito. O mundo tem que ser flexível. Né? O rio que a gente está passando agora é esse. Muito, muito legal. Acho que não tem nem o que falar depois disso. Acho que o Breno, ele acaba sendo essa referência que a gente está precisando aí tanto. Se tivesse muito mais líderes de empresa com essa mentalidade do Breno, acho que a gente estaria passando por esse momento de uma maneira muito melhor, eu acredito. Então, me inspiro muito, né, nessa sua fala, Breno, de agora, porque realmente é um negócio que falta, assim, que eu particularmente, falando igual você, de uma forma redundante, mas igual o Faustão que fala, meu amigo pessoal. Meu amigo pessoal é ótimo. Mas eu não vi até agora uma mentalidade desse jeito relacionado a como entender o papel de uma empresa nessa questão desse momento que a gente está vivendo, que é tão difícil. Mas puxando e falando de referência, né, para fazer o merchan, o momento Milton Neves aqui, a gente acredita que só referências diferentes fazem profissionais, fazem empresas diferentes. Então a gente realmente precisa mudar, porque se a gente consome, se a gente reproduz aquilo que todo mundo está fazendo, e a gente viu que todo mundo está fazendo, não chegou num lugar legal aí, chegamos num momento caótico. Então a gente precisa de referências diferentes. E a gente, na Merim, a gente é resultado de referências diferentes, principalmente para a nossa região aqui, porque, enfim, a gente trouxe uma proposta nova de consultoria, enfim, mas a gente entendendo que isso deu certo para a gente, na Merim, a gente quis compartilhar isso com outras pessoas, porque às vezes o que falta, muitas vezes é ótimo, né? Às vezes o que está faltando para as pessoas é realmente outras possibilidades que elas nem estão imaginando, que não estão na frente delas. Então, a gente se deu o trabalho aí, né? Na verdade, se comprometeu a compartilhar 4 referências toda semana diferentes por meio de uma newsletter que a gente chama de 4 inspirações. Então, a gente manda toda semana, desde janeiro. E aí a gente acumulou mais de 100 referências aí, 140 para ser mais preciso. E desses primeiros 100, a gente compilou 92 no e-book. E a gente deixa esse e-book disponível para download com 92 conteúdos, né, que são comentados pela gente, as nossas impressões sobre esses conteúdos, mas são diversos, né? São filmes, palestras, podcasts, livros, talks, entrevistas, painéis, um monte de coisa. Tem, inclusive, uma entrevista da Maria Silvia, que eu não nesse compilado, mas recentemente eu indiquei
acho que é um podcast da Maria Silva sobre liderança Shakti. E então, assim, a gente acredita muito nisso. Então, se você está afim aí de novas referências para saber como agir num momento como esse, você pode baixar o nosso e-book aí, que está com o link na descrição, e você se inscrevendo, automaticamente você passa a fazer parte da nossa newsletter e toda semana receber 4 conteúdos diferentes. Então, esse foi o nosso jabá agora para a gente continuar para a pauta. E aí, para falar, pra ainda manter no assunto da Netflix, que, assim, a Netflix ela tem uma cultura que, dentro da cultura, um dos pilares é a questão da discordância aberta, que a gente está falando isso o tempo todo aqui, tem pessoas diferentes dentro de uma mesma empresa, ninguém é igual, então a gente precisa promover esse ambiente diverso, e essa diversidade é o que faz os ambientes crescerem, as empresas crescerem, só que essa discordância, né, por eu ser diferente, eu sou muito diferente do Felipe em várias questões, só que se o Felipe fala uma coisa, eu só falo que ele não tem razão, ou que ele está errado, ou que eu discordo, fica igual para dar um outro programa esportivo aí, que é o Edilson, no Donos da Bola, que ele discorda de tudo que o Neto, que o Veloso fala. Se discordar por discordar não faz diferença nenhuma. A gente precisa discordar e mostrar o porquê, mostrar o contexto disso tudo. Então, a discordância aberta é uma questão que ela é muito forte na cultura da Netflix, e isso ajuda eles a ter esse ambiente mais diverso, que não é só discordar da Maria, por exemplo, tem que mostrar o porquê e com argumentos que são plausíveis, não é viagem, não é discordar por discordar. Então, como que você acha, Maria, e aí puxando esse gancho para você, depois o Breno pode complementar também, que você pode promover essa cultura de diversidade com essa discordância aberta, dando mais contexto para as pessoas, incentivando elas a realmente pensarem diferente e proporem coisas diferentes? Olha, esse assunto não é uma pauta fácil, sabia? Eu devo dizer que não é uma pauta fácil e também não existe uma fórmula única, tá? Porque ela depende muito, aí a gente vai voltar lá para a questão da cultura, o quanto o ambiente já permite que existam as conversas francas, né? Então, aí, pelo que o Breno nos contou aí de a forma como ele lidera e trata as relações, já nos deu indícios de que aí tem um ambiente saudável e frutífero para conversas, né? No ambiente onde há o medo, há mensagens subliminares, há uma comunicação muito hierárquica, muito de comando e controle, e etc. e tal, a diversidade ela não vai, a menos que exista ali um grupo que esteja num grupo não de autoridade no sentido de mandar, mas num grupo com espaço para orquestrar a diversidade. Vou dar um exemplo. A minha empresa trabalha com pessoas, nossa, uma vai para a esquerda, outra para a direita, outra para o céu, para a terra, não tem ninguém ali se encontrando ali. Mas todo mundo entrou nesse negócio sabendo que todo mundo pensava de um jeito. E os investidores, eles têm essa mentalidade essa abertura, mentalidade da diversidade. Então fica mais fácil, a gente sabe que vai ter uma discussão, sabe que não vai todo mundo concordar e vai indo. Agora, para um ambiente em que isso não tem solo fértil, às vezes isso sequer nasce. Tá, isso sequer nasce. Precisa, numa empresa, um grupo de 10 pessoas, precisa ter uma maioria ali para começar a abrir uma diversidade. Essa é a minha opinião. É um processo muito moroso, é um processo que precisa de muitos facilitadores, de muita experiência, porque quando você tem, quando está muito fechado a diversidade, existe crenças muito arraigadas de medo, né? Então a minha opinião é mais importante que a sua, né? Eu preciso prevalecer,
né? Então tem uma ego ali também escondido. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho uma fórmula simples para isso e também não tenho uma fórmula única para isso. A única coisa que eu imagino que seja um pré-requisito é que precisa estar num número de maioria para essa diversidade acontecer, dentro de um coletivo, seja o tamanho que for. Legal, legal demais. Tem uma coisa também, Breno, que dentro dessa cultura de diversidade, quando tem muita gente diferente, a discordância ela é natural e o apontamento de problemas também é muito comum. Você é líder de uma empresa com muitas pessoas e existe uma questão que a gente até aborda, quem aborda muito isso é o Rony Mesler, que ele fala que a gente tem que sair da cultura da reclamação para ir para a cultura da transformação, né? E tem uma outra referência nossa também, que é o Gustavo Caetano, da Sambatec, aí de BH, que ele fala que quando uma pessoa aponta um problema, mas não vem com uma solução juntamente, ela só é parte do problema e não está contribuindo para nada. Como que você acha que uma empresa pode incentivar essa questão da discordância, mas não a discordância pela discordância, e incentivar as pessoas a já chegarem com uma possível solução, não é com a solução completa, mas pelo menos uma iniciativa de não só reclamar, de não se contentar com a reclamação e ir para essa questão da transformação? Eu fiquei muito feliz, Maria Silvia, falando que ela não tem uma resposta, né? Que é muito difícil, porque com toda a experiência que ela tem, com toda a vivência que ela tem, eu fiquei preocupado, eu falei, gente, será que é um problema só nosso? E aí ela tranquilizou, porque eu ia falar exatamente isso. Essa questão da discordância, a gente aprende na marra, né? E quem não teve uma capacidade de se capacitar, né? De treinar, capacitar, reconhecer que isso é um problema, e é de todo mundo, né? A maioria, uns mais, outros menos. Como a gente falou alguns minutos atrás, né? De buscar, de olhar no espelho e saber o seguinte, como a Maria Silvia provocou. Olha no espelho, qual que é a minha fraqueza e como que eu vou enfrentar aquilo. Com certeza, receber crítica é uma que todo mundo tem, tá? Porque receber crítica, primeiro que a gente tende a ser proprietário daquilo que a gente fala. E tem muita gente que tem compromisso, né? A pessoa ela toma aquilo como sendo uma afronta pessoal e não da sua ideia. Eu estou discordando não da ideia, mas da pessoa. Tem gente que ainda leva para o lado pessoal, infelizmente, né? Mas isso acontece, todo mundo já deve ter falado errado alguma coisa com a pessoa, de discordar, né? Existem formas de concordar e formas de discordar. Eu tenho hoje em dia, né, com muita pancada na cabeça, né, com muita água fria, tijolo, engolindo sapo e etc., porque a gente às vezes deixa de falar e a primeira coisa é ser transparente. Hoje eu digo que a gente consegue dar mais valor para quem discorda, entre aspas, porque a gente entendeu a matemática. Pensa bem numa fórmula matemática, né? Vamos supor que cada um de nós aqui seja um número matemático, x, y, z, e vamos analisar a letra. Então, B é igual a T, que é igual a M, que é igual a F, de Felipe. Tá? Qual é o resultado dessa fórmula? A mesma. Se eu coloco B é mais T, mais M e mais F, que é a primeira letra de cada um de nós, com certeza vai dar mais do que era a primeira parcela. Então, quando eu ouço uma opinião contrária à minha, eu não necessariamente eu estou destruindo a minha opinião. Eu estou somando a minha opinião e tentando criar um conjunto entre a minha e a da pessoa. Isso vai do receptor da crítica. Eu estou falando de experiência nossa lá dentro, tá? Inclusive com sócios, a gente discorda muito entre sócios, toda hora. Um dos meus sócios é amigo meu de infância desde os 11 anos de idade. Então, a gente fala verdades, às vezes, em situações que conflitam, mas sempre ali, por mais que o conflito pareça pesado, ao mesmo tempo ele é respeitoso na opinião de cada um. Então, quando a gente discorda, primeira coisa é o seguinte, você tem que discordar com respeito à pessoa. Né? Você tem que entender aquele receptor, como que eu discordo de você, é a mesma coisa, Tom. Eu poderia ter começado uma frase aqui e poderia ter trocado o contexto dela todo diferente do que você falou, começando o seguinte, concordo com você, Tom. É por aí, Tom.
né? Vamos nesse caminho. E na hora que eu contextualizo a minha informação, não é que eu discordo frontalmente de você. É como se eu andasse do lado e fosse te tocando para um outro caminho ali. A gente não precisa. Muitas vezes vai aquela falha da língua portuguesa, né, que fala assim, isso vai de encontro ao que eu penso. Toda hora vai, né? Toda hora vai de encontro. São dois trens de frente. E a outra, que eu vou ao encontro. Quando você vai ao encontro de alguém, dá a ideia que você vai andar lado a lado e devagar você vai fazendo. É muito difícil você. Muitas vezes você engole sapo, você fica ansioso, você deixa de falar a verdade pro cara naquela hora, porque você tem que entender o seu momento. Cara, eu tô num momento bravo, entendeu? Eu tô num momento aqui de sair dando chique. Se eu for falar alguma coisa com aquele cara, e tem dia que sai faísca mesmo. Mas no dia a dia, você tem que se policiar e entender. Cara, o Felipe falou um negócio aqui que eu não concordo bem, cara, mas eu não vou virar para você. Para que eu ganho virando assim? Felipe, discordo. É ruim, né? Para quê? Eu quero me colocar acima de você quando eu falo isso, né? Eu posso muito bem falando, Felipe, pegando a ideia que você colocou agora, eu queria falar isso, isso e isso. Isso e isso, cara, se você souber ter habilidade, é totalmente diferente do que você falou, né? Só que eu não te magoo, né? No final das contas, você vai concordar comigo. E lá na frente eu vou te falar para você. Mas é o jeito da gente começar a não criar esse atrito, né? A relação com o atrito é difícil demais. Vai de encontro às pessoas. Então, essa discordância, o próprio nome já diz. Diz quer dizer que é quebra. Tem uma quebra ali, né? Eu não preciso discordar frontalmente de alguém, que aquilo ali. Eu não estou no embate, não é uma guerra, eu ganho dois do outro, não. Mas é difícil, né? Isso que a Maria Silva falou é difícil, não tem forma, é um exercício diário. E a primeira vez que você pensar em discordar de alguém, você fala, qual a melhor forma de eu falar isso? Tá? E você tem que saber ouvir também o discordo, né? E às vezes o discordo para você vem na sua cara. Pá! E sabe o que é o pior? Que o mais dói é aquele discordo, por exemplo, às vezes você está estudando um tema há muitos e muitos anos, né? E vem alguém que pegou um tema por alto ali, vira para você e fala, eu discordo. Esse é o maior exercício de paciência. Respira fundo. Você discorda, né? Dá vontade de falar assim, né? Eu não vou brigar com aquilo, mas é difícil. É um dos exercícios mais difíceis que existe na vida, tá? Não é só na empresa, não. Muito bom, muito bom. Você precisa eu, assim, então vou dar um palpite aqui da minha vida pessoal. Eu, nesse negócio de concordar ou discordar, eu prefiro escolher batalha, sabe? Tem batalha que você entra, que vale a pena, né? E tem batalha que você fala assim, acho que eu não vou. Acho que melhor não. Acho que eu vou para minha casa, entendeu? Então, você precisa escolher a batalha que você quer entrar, porque de vez em quando é melhor você entrar para uma guerra, que vale a pena, entre aspas, estou falando meio bélico assim, mas assim, numa coisa que vale a pena, que vai fazer diferença, e aí você vale o desgaste eventualmente, do que você ficar brigando a cada pequenas coisas, né? Então eu acho que você precisa escolher a tua batalha. Tô feliz demais na conta. Nossa Senhora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente ia para uma última questão. A gente não vai conseguir fazer isso, porque foi tão legal, mas tão legal que a gente tá quase extrapolando o nosso tempo. Então, eu queria finalizar com uma coisa que não estava combinada para seguir o roteiro da Maria, que não é seguir o roteiro, que é o seguinte. Essa semana eu ouvi uma reflexão que ficou muito na minha cabeça, assim, tipo a frase, né, da reflexão. Que foi a seguinte: que esperança você pratica? Foi uma pergunta, né? Que deixaram aberto. E aí eu tava pensando que, tipo assim, a esperança que eu e Tom a gente vem praticando desde 2018, quando a gente conheceu a Maria, tinha muita relação com contar histórias sobre outras perspectivas, assim. A gente se incomodava muito nos ambientes de trabalho que a gente frequentava, por mais admiração que pudesse ter dentro desses ambientes, tinha muita, mas a gente se incomodava muito que as histórias todas eram contadas sobre uma perspectiva só, né? Que é uma perspectiva, tipo, que a gente sabe qual é e que o mundo todo conta há muito tempo. A gente queria ser esse ponto de inflexão, assim, esse ponto de discordância aberta com saúde e com sustentabilidade. E aí, quando perguntaram sobre esse tipo de coisa nesse começo de semana, eu fiquei pensando muito nisso. E eu acho que a esperança que a gente pratica, depois eu vou deixar o Tom finalizar, Maria e Breno,
mas é mostrar para as pessoas que quanto mais perspectivas a gente tiver, melhor. A gente tinha o Sartre, né, que dizia que o inferno é o outro. Na verdade, esses dias eu ouvi isso também, achei genial. O inferno somos nós mesmos, né? Quando a gente está numa bolha, quando a gente concorda pra caramba, e quando a gente, de novo, tem só uma perspectiva, a gente não só está viajando, porque aquilo é uma realidade imaginada, como a gente está limitado também. Então, eu acho que tipo, a Meirinha ela nasceu para ser esse ponto de inflexão, para ser esse ponto de debate mesmo. E a gente, na maioria das vezes, briga no bom sentido com os nossos clientes, com as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente quer mostrar que o mundo que a gente construiu fez com que a gente chegasse num buraco que está super difícil de sair. Se a gente chegou nesse buraco e foi por meio dessa perspectiva, que mal vai fazer se a gente mudar? Certo? Então eu queria ouvir primeiro da Maria. Maria, que esperança você pratica para a gente finalizar? Depois o Breno, e aí, Tom, você pode encerrar para a gente. Beleza. Ai, gente, que pergunta difícil, né? Breno, vai na frente, vai. Ele tá. Primeiro os meninos, vai. Maria, eu volto. A lógica nossa, quer dizer, de vida que eu tenho, é muito simples nessa questão de esperança, né? Se eu consigo me mudar e eu consigo pensar e refletir e mirar no espelho dessa esperança que eu amanhã vou ser melhor do que eu fui hoje, né? Eu com certeza, através da indução ali, né? Vou trazer um pouco da física ali, do calor da física, né? Através da indução eu vou conseguir fazer outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade em relação à esperança de depositar a esperança toda no outro. A esperança está na gente. A esperança não vai ser um presidente ou outro, ou eu vou derrubar o que está ali, sendo que muitas vezes eu sou muito adepto dessa questão de física quântica e tudo mais, né? O menor estado de uma pessoa, né, é a célula, é o seu átomo. Então, se eu modificar a fusão do átomo, não é a bomba atômica, né? Então, de tamanha importância que tem cada um de nós aqui, a maior esperança não vai ser, eu tenho esperança que o novo prefeito de Varginha vai ser isso, que o presidente vai acontecer isso, que o meu governador vai fazer isso para mim. Seja você a voz da transformação. Então, a minha esperança é que eu consiga enxergar isso. E para enxergar isso, eu tenho que ouvir o Tom, eu tenho que ouvir a Maria Silvia, eu tenho que ouvir o Felipe, e eu tenho que ouvir minha esposa brigando, eu tenho que ouvir minha esposa me elogiando, esposa discordando, né? Meus filhos, eu tenho que ouvir as pessoas, né? E aí eu vou estar receptivo para tentar eu minimamente ser uma esperança de mim mesmo. E depois ali vai irradiando. Legal demais. Não sei se eu achei bárbaro também. Não sei se eu vou responder direito, mas eu acho que assim, a minha vida, eu acertei, mas eu errei muito. Não, eu fiz muita bobagem, assim, né? Eu errei muito, tentando acertar, eu errei, né? Mas eu sempre tive a esperança de que eu não perdi a esperança de seguir, né? Nada me fez seguir apesar dos erros, que foram muitos, né? Tentando acertar, obviamente, né? Não foi uma coisa proposital, não é, eu não, né? Não sou nenhuma louca, mas assim, os erros não me fizeram parar. Então a esperança minha sempre foi tudo bem, apesar de tudo, apesar de não ter conseguido, ou ter feito, ou ter magoado, ou ter feito isso ou aquilo, eu sei que eu sou uma pessoa bacana, então eu sei que eu tenho um caminho para frente. Então, de alguma forma, essa esperança do que eu vim fazer na vida ainda, que é um eterno descobrir, né? Eu tô sempre numa autoconsciência e não tenho um compromisso com a perfeição também. Eu acho que isso é importante. A gente não se achar que é né, dona da cocada. Então, assim, a gente está aqui aprendendo mesmo. Eu acho que é isso. É uma coisa de humano mesmo. Não, muito legal. Nossa, não tem... Eu não preciso falar mais nada. Porque acho que vocês dois terminaram de um jeito que... Enfim, acho que valeu muito a pena
para quem ficou até aqui com a gente, acompanhando essa conversa, que ela foi muito, muito gostosa de participar, muito valorosa. Acho que eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. E é isso, acho que a esperança de todo mundo aí que a gente colocou é essa, de tentar ser esse pontinho aí de pelo menos de inspiração e de questionamento sobre as coisas. Então, acho que é isso. Muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, acho que realmente a pena. Então, se você não deixou seu like no começo, deixa agora. Então, não esquece de deixar o like. Comenta aí o que você achou, qual foi a parte mais legal da nossa conversa. Se você discorda de alguma coisa e aí você quer comentar com a gente, também comenta. Mas é isso, acho que o Encontro Consciente valeu, cumpriu o seu papel, que é realmente dar essa 1 hora de consultoria aí para as pessoas aí. Acho que eu saio daqui muito transformado. Muito obrigado pelo Breno, pela Maria, pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente, disponibilizados. E é isso. Até o próximo conteúdo aí. Até mais. Obrigado.